bom dia. Hoje eu vim trazer uma pérola, né, do xadrez relâmpago de Magnus Carlsen. Ele jogou essa partida em meados de 2017 contra um grande maestro, foi Nepomniachtchi. Logicamente que é um jogo rápido, mas é muito bom observar como é que esses super grandes mestres pensam. E o detalhe é muito importante no jogo rápido. Mas, como muita gente pediu, mandou o WhatsApp para mim, pediu que eu mostrasse algumas partidas atualizadas. Então eu vou começar gradativamente, tá? Essa é a primeira partida atualizada, um jogo relâmpago, Blitz, né? 15 minutos, e foi entre Nepomniachtchi e Magnus Carlsen. E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma, cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3, E5, cavalo B D7, D6. Variante Shevchenko, a preferida de Magnus Carlsen. Cavalo D5, a mais agressiva. Cavalo toma, peão toma, e agora é a decisão. Para frente não pode, tá? Só tem recuar. Se jogar aqui é ruim, tá? Porque tampa o bispo e demora a rocar, senão é bom. Então cavalo B8 é o melhor, tá? C4, segura o cavalo, desenvolve a ala em cima desses dois peões, tá? É o inverso, ataque da maioria versus ataque da minoria. Então você tem que rocar rápido. Por quê? Porque essas três peças estão inferiores aqui, então só tem essa desenvolvida, mas o cavalo e a torre, meu Deus do céu, é muito pobre. Então bispo E7, então bispo D3 atacando o ponto fraco, roque forçado, roque, porque você sabe que roque é uma perca de tempo, mas você tem que proteger o rei. E agora o plano de Magnus Carlsen, tudo em cima do cavalo, tá? E outra, a Shevchenko nessa variante, ele tem que eliminar o bispo branco para que as casas fracas brancas sejam dominadas pelo bispo. Só que essa ideia vai, infelizmente, nessa variante vai cair por terra. Então, bispo D7, tá? E ele segura. A gente chama isso de pagar pedágio, que se você capturar o cavalo, trocar o bicho pelo cavalo, que é ruim, né? Tendo um peão que pode expulsar a qualquer momento, ele além de colocar um peão, né, ultrapassando o meu jogo, ele vai de encontro ao peão muito fraco, tá? Então não façam isso. Então D5, A4, e agora você tem as casas negras C5 e B4 fracas, então tem que ser dominada pelo cavalo, cavalo A6. Incrível que pareça, esse lance resolveu o problema do cavalo e abriu a coluna semi-aberta para a torre vir para C8. E esse peão aqui é fraco. Por que fraco? Porque além de dar adiantado, tá? A única coisa aqui que protege é ele, que vai jogar aqui mais tarde, tá? Então a gente chama isso de fraco. E aí essa é a debilidade. Aí o bispo em E3, não deixando ele ir para a melhor casa, né? Não deixando para a melhor casa e atacando. E agora F5, tampa o bispo, né? E agora esse foi o primeiro erro. O Nepomniachtchi, ele quer, a ideia desse lance é romper no centro, capturar, você tem que recapturar, né? E essa manada de peões, tá certo? Jogar contra essa pequena tribo, tá ok? Com esse par de bispo monstruoso em cima dos dois peões fracos.
Então essa é a ideia. Mas só que Magnus Carlsen desenvolve, tá certo? Uma ideia em cima dessa diagonal A1H8 fraca e com tempos em cima dos bispos, que se você observar, tá certo? Eles estão em casas estratégicas para o pulo do cavalo, tá ok? E outra, o rei se encontra, tá certo? Nessa diagonal preta, né? Eu vou agora, ó, só mostrar a ideia de Magnus Carlsen, cheque e atacar esse ponto, né? Depois que o cavalo sai, desculpa, logicamente que depois o cavalo vai sair. Então essa é a ideia maligna de Magnus Carlsen, tá? Então joga F5, aí ele, cavalo D4, ninguém ataca porque o bispo está em D3, aí ele não vai deixar, aí o computador joga aqui, tá? Aí o Nepomniachtchi comete um erro clássico de estratégia jogando ele aqui. Por quê? Além de conservar, mas ele tampa a conexão. Então esse pequeno detalhe, tá certo? Faz com que Magnus Carlsen ganhe a partida. Esse pequeno detalhe, somente. Por quê? Porque quando Magnus Carlsen, tá, faz torre C8 no próximo lance, ele primeiro afasta esse miserável cavalo. Por quê? Eu já disse que cavalos, bispos, todos aqueles que atravessam o meu jogo devem ser expulsos. Aí aqui, ó, A6, expulso o Pangaré. Não tem? Expulsou o Pangaré, né? Expulsou o Pangaré. Aí quando expulsa o Pangaré, aí ó, ataca o peão fraco. Aí só tem B3. Não tem outro. Não tem outro. Porque se der o bispo era para ter dado aqui. Então ele não vai dar. B3. Agora captura. Bispo toma. E agora a ideia maligna. Bispo F6. Por quê? Porque além de estar pendurado, ele não pode dar o duplo. Cadê esse mísero cheque? Lembra? Das pecinhas brancas que eu falei? Então, esse detalhe de cortar a torre da combinação e ficar cravado é o detalhe da partida. Aí Nepomniachtchi joga esse. E agora, esse é o lance fino. Todo mundo dá cheque, né? Não, esse é o lance fino de Magnus Carlsen. Por quê? Porque a ideia é jogar G5, dama G7 e atacar o Pangaré cravado em cima da situação. Não pode jogar cheque. Não pode, porque esse mísero cheque, dama toma e dama torre, mate, né, é o suficiente. Então, ele não pode combinar em cima. Tá certo? Não pode combinar em cima. Então, o que é que ele faz? Ele tenta restaurar, né? Lembra que o lance era bispo D2? Bispo C2? Era para restaurar. Aí ele joga combinando agora. Agora tarde, né? Aí o provérbio, antes tarde do que nunca. Não, mas no xadrez, não tarde do que nunca perde. Perde meio, perde feio. Então, G5. Aí já a fatura está liquidada. Aí o Nepomniachtchi, né, apertado no tempo. Lembrando que essa é uma partida de 15 minutos, tá, pessoal? Aí, torre de A, D1, E1, descravando. Mas só que existe a cravatura quando o bicho toma cavalo. Aí ele, ó, segue no caminho, segue no contexto, tá? Aí agora, bicho toma D6, pensando, né? Pensando que deu duplo. Aqui, se tomar o cavalo, eu tomo, fica tudo mesmo. Só que o bispo captura, atacando a dama, a torre e conservando o cavalo, que é a principal peça, tá certo? De domínio externo, né? Que é a única que está passada. Aí bicho toma cavalo, né? Dama 2, bicho toma torre. Não pode tomar, porque ele pensou que ia tomar e voltar. Aí não pode. Aí bicho toma, torre toma. Aí torre toma. Aí o detalhe, lembra das casas brancas fracas? Cavalo toma bispo. Então sobrou o bispo de que casa? De cor branca.
toma. E F5, F4 e mais 2 ou 3 lances o Nepomniachtchi abandonou, tá? Abandonou porque vai jogar aqui e vai em cima das perebas brancas e vão cair todas. Trocam-se as peças, de princípio de Capablanca, e aí uma partida, uma pérola belíssima, né? Belíssima, porque agora tem cheque, bispo entrando, enfim. A ideia foi construída e é isso que você deve fazer em campeonatos. Construir a ideia e segui-las, tá? Obrigado.